E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Eu queria que você entendesse algo profundo, mais uma dica do sentido, do significado da sua vida. A sua vida diante de Deus reflete ou é refletida através da sua entrega, da sua oferta. E Deus, como oleiro, só pode fazer um vaso de acordo com a maleabilidade do barro. Se o barro estiver endurecido, ele não pode fazer nada. Para fazer o vaso, é preciso que o barro esteja maleável. Não é verdade? É ou não é? Até mesmo as joias de ouro, qualquer objeto de metal, ouro, etc., só pode ser usado, só pode ser transformado numa joia se estiver maleável. Por isso ele é levado aonde? Aonde? Ao fogo. Então, assim é a vida cristã. Assim é uma vida com Deus. Ele só pode fazer de você uma criatura de acordo com Ele se você se render, se você se entregar. É como, por exemplo, o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual. O prazer vem quando os dois se entregam, colocam toda a sua força de um para com o outro. Não é assim? Não é verdade? Então, tem que haver uma doação, tem que haver uma entrega naquele momento, 100%, porque se não houver isso, realmente fica comprometido aquele relacionamento. Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Ele, para realizar algo grande em nossas vidas, nós temos que ser maleáveis. Maleáveis. Nós temos que estar disponíveis para Ele. E o que tem acontecido? Ele vê, às vezes, a teimosia nossa e permite que nós sigamos teimosos pela vida. Para que nós, através dos nossos erros, das nossas fraquezas, das nossas desventuras, venhamos a aprender a humildade e a entrega e a ofertar a nossa vida para Ele. Por isso, se você ler comigo lá em Apocalipse capítulo 3 e versículo 14, Jesus fala com a igreja, com um tipo de igreja. A última igreja de Apocalipse, que é um símbolo de um tipo de cristão. Capítulo 3, versículo 14, é uma carta dirigida à igreja em Laodiceia. Então ele diz assim: estas coisas diz o Amém. Jesus é o Amém. O que significa isso? Ele é o sim. Jesus nunca disse não para as pessoas. Nunca Jesus disse não. Todas as pessoas, 100% das pessoas que foram a Ele durante o seu ministério,
receberam o sim. E ele continua dizendo sim. Mas dizendo sim para quem? Dizendo sim para as pessoas que se dirigem a ele, que com humildade se entregam a ele, com humildade buscam a sua ajuda. Ó Deus, ó Jesus, eu preciso de Ti, eu tenho necessidade de Ti. Jesus é o amém. Jesus vai dizer o sim. Por pior que seja a criatura, ele sempre vai dizer o sim. Quando Manassés foi levado àquela situação na prisão, ali ele se humilhou e orou, manifestou a fé. Deus falou sim para ele, Jesus disse o sim para ele. Então assim diz o texto, estas coisas diz o amém, quer dizer, identificando quem? Hein? Jesus. Diz mais, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Quer dizer, Jesus é a testemunha fiel. Testemunha de quê? O que ele testemunha? Essa é a pergunta. Por que Jesus é a testemunha? Jesus foi tipificado por Abel. Abel também obteve o testemunho de ser justo. Ele foi considerado justo. Então, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que o seu irmão. Por causa desse sacrifício, ele foi considerado justo. Foi a testemunha justa diante de Deus. Em outras palavras, quando você coloca a sua vida no altar, simbolizada pela sua oferta, aquela oferta é testemunha da sua justiça. Aquela oferta justifica você. Por quê? Porque aquela oferta é a expressão mais pura da sua fé, da sua dedicação, da sua entrega, da sua rendição a Deus. Quando você coloca a sua vida representada pela sua oferta, a alegria é eterna, você torna-se justo pelo próprio Deus, você é justificado por meio daquela oferta representada, que representa a sua vida. Você coloca toda a sua força no altar. Está aqui, meu Deus, toda a minha vida a Ti. Quando você faz isso, quando você coloca toda a sua vida no altar, obrigatoriamente Deus tem que descer sobre você. Tem que descer sobre você naquele momento. Porque você sabe que o altar é o lugar do sacrifício. E quando a oferta é perfeita, então o fogo do Espírito Santo desce. Assim acontecia no passado. E é isso que tem que acontecer hoje. O fogo do Espírito Santo desce quando há aquela entrega total e completa e restrita, incondicional. Ora, por isso a oferta de Abel agradou a Deus. Deus não está olhando dinheiro, Deus não está olhando bens, patrimônios, nada disso. Deus está vendo a alma daquela criatura, aquela entrega total. Ela se apaixonou, se entregou, se rendeu 100%. Aí ele vem e completa a obra dele naquela pessoa. É assim que funciona. Infelizmente, a ficha custa cair na vida de muita gente. Você sabe que tem pessoas aqui nesse momento, e nos assistindo em casa também, pessoas que um dia tiveram alegria, tiveram uma grande alegria na igreja, mas com o tempo tiveram as suas alegrias ceifadas. Por quê, hein? Por quê?
porque tiveram a fé para entregar a vida no altar, mas não tiveram fé para permanecerem no altar. Não tiveram fé para continuarem, para perseverarem. Se você lê as cartas apocalípticas que Jesus envia aos anjos naquela altura, você vai verificar que em todas elas Jesus fala em vencedor. Vencedor. O vencedor. Vencedor não é aquele que começa. Vencedor é aquele que vence. Termina vencendo. Esse é o vencedor. Há uma enorme batalha que nós travamos, que você trava diariamente. Uma enorme batalha, que aparentemente, às vezes, nem aparece, mas elas estão ali. Nós vivemos num mundo físico, material. Nós vivemos sujeitos ao que os nossos olhos podem ver. É ou não é? Você vê, você cheira, você ouve, não é assim? Você tem o tato, você tem o paladar, não é assim? Você tem o cheiro, não é isso? Sim ou não? Então, os 5 sentidos dizem respeito ao ambiente em que nós nos encontramos, mas é um ambiente físico. Nós vivemos nesse ambiente físico, inseridos no ambiente físico. Um ambiente físico. E o que acontece? Quando as pessoas não entregam as suas vidas, quando as pessoas ou entregam e saem e abrem mão do altar, o que acontece? Elas saem do mundo espiritual, o mundo que não tem nada a ver com os olhos, com os ouvidos, com o que cheira, com o tato, e etc, etc. Quando as pessoas estão em sintonia com Deus, elas vivem no mundo da fé, o mundo espiritual, o mundo invisível. O mundo invisível. E quando elas vivem nesse mundo invisível, elas têm capacidade de discernir as situações. Elas sabem que por maiores que sejam as lutas, as dificuldades que encontram nesse mundo, mesmo estando no altar, elas sabem que aquelas lutas vão passar. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Mas quando a pessoa mantém-se no altar, quando a sua vida, que é a sua oferta, mantém-se no altar, ela tem o testemunho, ela é o testemunho vivo diante de Deus. Jesus foi o testemunho vivo, santo e agradável, porque a vida dele foi o quê? O que foi a vida de Jesus? Foi a oferta viva. Mas falar em Jesus, ele é o Filho de Deus, etc. Mas não vamos falar de Jesus apenas. Vamos falar de Abel. Vamos falar daqueles que têm estado conosco e cujas vidas se mantêm no altar. E que já enfrentaram 1 milhão de problemas, dificuldades, enfrentaram a morte e mantiveram a sua fé. Quantos? Poucos. E quantos estiveram no altar e um dia tiveram a alegria do Espírito Santo, experimentaram o gozo da presença de Deus, mas por conta das dificuldades, por conta do que os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram e deixaram o mundo espiritual, essas pessoas caíram. Veja comigo, por favor, aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 17, que fala sobre
as tribulações que nós enfrentamos, que todos vamos enfrentar, que todos temos que enfrentar, todos, 100%. Não importa se você está no altar ou se você está fora do altar. Não importa como você esteja, não importa que você seja 100% consagrado a Deus, não importa que você seja cheio do Espírito Santo, você vai encontrar, vai deparar com dificuldades, com tribulações, porque as tribulações são necessárias à nossa fé. Diz aí o texto, porque a nossa leve e o quê? O quê? A nossa leve e momentânea tribulação. Paulo está dizendo aqui, ele sabia o que era tribulação. Paulo conhecia bem o que era a tribulação. Leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação. Por maior que seja a tribulação, comparado àquilo que Deus reserva para nós, é cafezinho, é chazinho, é nada. Compreendeu o que eu estou falando? Sim ou não? É só você usar a cabeça, somente a cabeça, o raciocínio, o intelecto, que não tem nada a ver com a sua visão, que não tem nada a ver com os seus sentimentos, que só tem a ver com o seu espírito. Você sabe que quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela se torna espiritual, ela é espiritual. Por conta da sua natureza espiritual, a visão dela é diferente da visão das pessoas que não nasceram do Espírito. Pessoas que ainda estão na igreja, pessoas que receberam bênçãos, foram curadas, receberam bênçãos econômicas, receberam N bênçãos, mas não aconteceu o novo nascimento, não aconteceu a transformação. Não deixaram de ser o que eram, continuam com a mesma natureza. Então essas pessoas, a exemplo, por exemplo, de Jacó. Jacó foi um homem, ele iludiu seu irmão, aproveitou a fraqueza da fome do seu irmão, vendeu, comprou o seu direito de primogenitura, enganou seu pai, ele enganou o seu pai. Ele se fez passar pelo seu irmão, mentiu para o seu pai, colocou pelo no braço, instigado pela sua própria mãe, que era parceira dele. E Jacó obteve a bênção por meio fraudulento. E ele foi abençoado, digamos assim, economicamente, fisicamente. Fisicamente ele era abençoado. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tornou-se mais rico do que o seu próprio sogro, o seu chefe. Tornou-se mais rico do que o seu próprio chefe. Ora, Jacó tinha tudo. Apesar dos pesares, apesar de ser uma pessoa rica, poderosamente rica, ele era amaldiçoado. Ele trazia consigo a maldição. Então, quando você fala, leia em Gênesis a vida de Jacó, você vai ver. Inclusive, nesse seriado de José, que é passado às quartas-feiras na Record, você pode ver, avaliar o que ele gemeu. O seu próprio filho pegou a concubina dele, dormiu com a concubina dele. Quer dizer, o próprio filho envergonhou o pai. Ele gemeu, ele sofreu, ele padeceu, ele sofreu horrores. Por quê? Porque ele ainda era
a pessoa que tinha as bênçãos materiais, mas não era a própria bênção. Então, há muitas pessoas que não conseguem prevalecer, não conseguem vencer, porque ainda não nasceram de Deus, não nasceram do Espírito Santo, não tiveram uma experiência pessoal com Deus, não tiveram uma experiência com Deus. Tem a religião, professam a religião evangélica, católica, seja lá o que for, são pessoas até sinceras, são pessoas boazinhas, são pessoas que fazem caridade, são pessoas que tecnicamente são perfeitas, mas não são a bênção, não nasceram de Deus. Então, essas pessoas não têm entendimento espiritual, não têm discernimento espiritual. Elas estão limitadas ao mundo físico, ao mundo que depende dos seus sentidos, depende da visão, depende da audição, depende, enfim. Essas pessoas estão inseridas no mundo físico, e por isso são vazias, e por isso são infelizes, e por isso são malditas, e por isso são pessoas que sentem necessidade de algo e não sabem explicar o quê. Eu não sei qual é o meu problema, eu não consigo entender o meu problema, eu não sei o que está. Eu tenho um buraco dentro de mim, eu não sei, um vazio, uma tristeza, há um grito dentro do meu peito, eu não sei explicar. Então o médico passa remédio, calmante, etc. E a pessoa vai vivendo assim, vai empurrando a sua vida. Por quê? Porque elas continuam na mesma natureza. Elas não tiveram o encontro com Deus. Elas não tiveram o novo nascimento, a nova criatura. A criatura que é gerada pelo próprio Deus, que não é gerada pelo ser humano, mas é gerada pelo próprio Espírito Santo. E essa geração, o Espírito Santo só gera uma pessoa quando a pessoa coloca 100% no altar, quando ela coloca toda a sua vida, toda a sua força. Ó meu Deus, eis a minha vida, 100%. Foi o que Jacó fez no Val de Jaboque. No Val de Jaboque, até aquele momento, Jacó era fujão, covarde, era um camarada mentiroso e fraudulento. O nome dele, o nome Jacó quer dizer fraudulento, malandro, esperto e etc, etc, etc. Aquele momento, Jacó pegou as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens, os seus camelos, suas vacas, tudo, 100%. Ele atravessou o Val de Jaboque. Val é um lugar onde tem um riozinho raso, que todo mundo pode atravessar a pé. Então ele passou tudo que tinha, mandou adiante, para encontrar-se com o irmão dele. E ele ficou sozinho. Sozinho. Ali não tinha ninguém mais. Era ele e Deus. Parece que ele teve, naquele momento, essa direção. Fique sozinho aí, ô Jacó. Quando ele ficou sozinho, que não tinha com quem contar, com quem conversar, totalmente dependente de Deus, então veio o anjo de Deus. E ali ele lutou com o anjo. Em dado momento, o anjo disse para ele: deixa-me ir, porque o dia já está raiando. Eu tenho que ir. E Jacó então disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Enquanto não me abençoares. Mas se o sujeito que não tem discernimento espiritual lê esse texto na Bíblia, vai dizer: mas peraí, mas Jacó era abençoado, era rico. Ele era rico?
literalmente rico. Quando saiu da sua casa, da casa de seu pai, ele saiu fugido com uma mão na frente e outra atrás. Agora, ele estava voltando podre de rico. Então, ele era uma pessoa abençoada. Tinha a promessa de Deus. Ele era abençoado no sentido de riquezas, das coisas materiais. Ele era riquíssimo. Não te deixarei enquanto não me abençoares. A bênção que eu quero não é isso aí. Eu quero ser uma nova criatura. Eu cansei de ser eu. Eu cansei de enganar. Eu cansei de fugir. Eu cansei de ter medo. Eu cansei de viver uma vida de lutas, de fraquezas pessoais. Então, ele se agarrou lá com o anjo, uma luta difícil, e o anjo então finalmente tocou na sua coxa e deixou marcado naquele dia que ele não era mais Jacó, mas Israel. Mudou o nome dele. Mudou o nome dele, quer dizer, mudou a identidade dele, mudou a natureza de Jacó. Acabou com Jacó. Jacó morreu. Ali começou uma nova criatura, um novo homem. Israel significa príncipe. Como príncipe, ele lutou com Deus e prevaleceu. Mas para que ele pudesse prevalecer, ele teve que ser a oferta, entregue 100%. Ele tinha que ser a testemunha do tipo de Abel, do tipo de Jesus. Ele tinha que perseguir aquilo que ele cria. Entende o que eu quero dizer? Ele tinha que ser um tipo desse pessoal que é fanático, que se entrega corpo, alma e espírito e não vê consequência. Ele colocou tudo no altar. A partir daquele dia, ele deixou de ter as bênçãos para ser a própria bênção. Aí você diz assim, bispo, muito bacana essa história, muito bonita, mas eu estou cheio de problemas. Estou com dívidas, eu estou com isso, estou com esse problema assim, problema assado, etc, 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 etc. Mas quando você tem um encontro com Deus, quando você é transformado numa nova criatura, toda a sua vida velha é sepultada e uma nova criatura surge em você, uma nova pessoa, que não depende da sua escolaridade, que não depende dos seus diplomas, que não depende do seu dinheiro, que não depende das suas propriedades, que não depende de nada, depende da sua entrega, 100%. O apóstolo Paulo, então, diz aqui, quando a pessoa chega a esse nível espiritual, ele diz, nossa leve e momentânea tribulação. Quer dizer, todas as tribulações que nós passamos são leves, são nada, diante do eterno peso de glória, acima de toda comparação, que está reservada para nós. Amém? Por isso diz lá, ele diz, não atentando nós nos sentimentos, nas coisas visíveis, no mundo material, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais. As que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.